Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Tá? Esse vídeo aqui é uma continuidade do vídeo anterior, tá bom? Do último vídeo, onde eu falo das propriedades da potência. Naquele vídeo eu expliquei sobre a primeira e a segunda propriedade da potência, tá bom? Aqui nós vamos ver o restante das propriedades que faltam falar, tá bom? Começando com essa aqui, ó, que diz o seguinte: A elevado a m elevado a n. Isso aqui é uma potência elevada a uma outra potência. Tá? O que essa propriedade diz que a gente tem que fazer? Repetir a base e multiplicar os expoentes dessa potência aqui. Tá? Vamos ver por que isso ocorre, por que isso acontece. Né? Se a gente tem uma potência elevada a uma outra potência, então a gente tem que o a elevado a m vezes a elevado a m, de acordo como for o número n, né? Eu vou ter uma multiplicação de a elevado a m vezes a elevado a m de acordo com o número n, tá? Vou colocar aqui n vezes, mas são n fatores de a elevado a m, tá bom? Vamos pegar e resolver essa multiplicação aqui aplicando a primeira propriedade, tá? O que é a elevado a m vezes a elevado a m? É a elevado a m mais m, né? De acordo com a primeira propriedade. Aí continua o resto da multiplicação aqui, ó. A elevado a m vezes a elevado a m até o último a elevado a m, de acordo como for o n, né? Isso aqui agora é n menos 1, porque eu já fiz a multiplicação aqui de duas potências de a elevado a m, tá? Essa potência aqui, a elevado a m mais m, é a elevado a 2m vezes esse restante aqui, ó. A elevado a m vezes a elevado a m, de acordo como for o n, né? Isso aqui é n menos 1, porque a gente já resolveu uma multiplicação, né? N menos 1. Beleza. Se eu resolver mais essa potência aqui, vocês vão ver que eu vou ficar com a elevado a 3m, fazendo o mesmo processo daqui, tá? Vezes a elevado a m, vezes a elevado a m, de acordo como for o n. Só que como eu vou ter resolvido outra multiplicação aqui, vai ser aqui n menos 2, tá bom? Se eu continuar fazendo isso até última potência aqui de a elevado a m, vocês vão perceber que aqui eu vou ter o número que for o n, né? Ó, multipliquei aqui duas potências, então fiquei com a elevado a 2m, né? Multipliquei aqui três potências de a, então fiquei com a elevado a 3m, tá? Se eu for fazendo essa multiplicação, resolvendo essa potência até o último a elevado a m, eu vou ter feito a elevado a n vezes m, tá? Que é o que a nossa propriedade diz, tá? Vamos fazer agora aqui um exemplo numérico para que fique entendido melhor essa propriedade, tá bom? O que essa propriedade está nos dizendo? Então, vamos fazer 7 elevado ao quadrado elevado a 6, tá? Então, o que essa propriedade está dizendo? Que eu tenho 7 ao quadrado sendo elevado à sexta potência. Então, eu tenho 7 ao quadrado vezes 7 ao quadrado, 7 ao quadrado, 6 parcelas, 6 fatores de 7 ao quadrado se multiplicando, tá? Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 7 ao quadrado elevado a sexta. Então, eu tenho 6 fatores de 7 ao quadrado se multiplicando aqui, tá? Se eu resolver primeiro essas duas multiplicações desses dois fatores, a gente vai ter pela primeira propriedade, né? 7 elevado à quarta potência.
vezes esse restante aqui, tá? Então, vezes 7 ao quadrado, vezes 7 ao quadrado, vezes 7 ao quadrado, vezes 7 ao quadrado. Pronto. Se a gente continuar fazendo isso, a gente vai ficar fazendo a primeira propriedade todo o tempo, né? Então, a gente vai voltar aqui a fazer 7 elevado à sexta e vai reescrever o resto. 7 elevado ao quadrado vezes 7 elevado ao quadrado vezes 7 elevado ao quadrado. Vamos continuar, né? 7 elevado à sexta vezes 7 ao quadrado. Isso aqui é 7 elevado à oitava, né? Pela primeira propriedade. Então, isso aqui repete o restante vezes 7 ao quadrado. Novamente, 7 elevado à oitava vezes 7 ao quadrado é 7 elevado a 10. Repete o último. Isso aqui, então, é, pela primeira propriedade, 7 elevado a décima vezes 7 ao quadrado é 7 elevado a 12. Que é a mesma coisa de reescrever a base 7 e multiplicar as duas potências. 2 vezes 6, tá? Que é o que a propriedade nos diz para fazer. Então, não preciso fazer esse monte de conta aqui, não, tá? Basta eu repetir a base e multiplicar os dois expoentes, tá bom? Ficou entendida essa propriedade? Espero que sim, tá? Vamos fazer outra propriedade aqui. Bom, pessoal, olha só. A quarta propriedade me diz o seguinte: A vezes B elevado a n, ou seja, um produto aqui, uma multiplicação elevado a um expoente n. Isso é a mesma coisa que eu calcular o A elevado a n, ou seja, o primeiro fator do produto elevado a n, vezes o segundo fator do produto, B elevado a n. Aqui já é uma multiplicação de números diferentes, tá? Porque se fosse multiplicação de números iguais, seria a propriedade anterior, né? Como é uma multiplicação de números diferentes, a gente tem essa propriedade aqui, tá? A vezes B elevado a um expoente n é o mesmo que calcular a potência do primeiro fator da multiplicação e depois multiplicar pela potência do segundo fator da multiplicação, tá? Vamos ver como que isso acontece, né? Se eu tenho A vezes B elevado a n, isso aqui é uma multiplicação de A vezes B vezes A vezes B vezes A vezes B, de acordo como for o número n, né? Isso aqui vai ter n fatores de A vezes B, né? Vai ter n fatores, tá bom? Por exemplo, se o n aqui for 3, vai ter A vezes B vezes A vezes B vezes A vezes B. Vai ter 3 fatores de A vezes B, tá? Se o n for 5, vai ter 5 multiplicações aqui de A vezes B, tá bom? E assim por diante. Conforme for o número n, vai ter um determinado número aqui de fatores de A vezes B, tá? Como estamos fazendo na forma geral, escrevemos n fatores, ou seja, vai ter n multiplicações de A vezes B aqui, tá? Então, como aqui a multiplicação ela é associativa, então eu posso reorganizar essa multiplicação sem que altere o resultado, né? Isso é ser associativo. Então, eu posso reescrever essa multiplicação como A vezes A vezes A, de acordo com como for o n, né? Porque vai ter n fatores de A se multiplicando aqui, né? N fatores. Vezes, a mesma coisa a gente faz com B. Quantos B's vão ter se multiplicando? Vão ter n B se multiplicando. Então, a gente faz B vezes B vezes B, de acordo com como for o n, né? Então, pela definição de potência, que A vezes A vezes A vezes A, a gente pode reescrever como A elevado a n, né? Se tem n A se multiplicando aqui, a gente pode reescrever essa multiplicação em forma de potência, que é A elevado a n, tá? Isso é a definição de potência. A mesma coisa a gente faz para o B.
tá? Tem n b's se multiplicando, então isso aqui é b elevado a n. Pronto, chegamos no nosso resultado aqui que a gente queria, tá? Vem aqui. Vamos fazer agora um exemplo numérico para ver se clareia mais um pouco para quem ainda não conseguiu entender o que significa essa propriedade, tá? Vamos fazer aqui, ó. A gente tem 3 vezes 5 elevado à terceira, tá? Isso aqui é 3 vezes 5 vezes 3 vezes 5 vezes 3 vezes 5. São 3 fatores de 3 vezes 5 que estão se multiplicando aqui, tá bom? Olha só, vamos reescrever essa potência, vamos reescrever essa multiplicação usando a associatividade da multiplicação, né? Então, isso aqui é 3 vezes 3, vou agrupar aqui em termos semelhantes, tá? Vezes 5, vezes 5, vezes 5. Só fiz reagrupar essa multiplicação aqui, agrupando a multiplicação em termos semelhantes, tá? Isso não altera o resultado da multiplicação, certo? De acordo com a definição de potência, esse 3 vezes 3 vezes 3 aqui, a gente pode reescrever como 3 elevado à terceira potência, né? A definição de potência. Tá? Mesma coisa, 5 vezes 5 vezes 5 é o 5 elevado à terceira potência. Tá bom? Então, chegamos aqui no resultado que a gente queria, né? Se eu tenho um produto elevado a uma potência, basta elevar os fatores a essa potência e depois resolver a multiplicação. Tá bom? Espero que tenha ficado entendido. Vamos lá, pessoal. Vamos para a próxima e última propriedade, tá? Essa propriedade me diz que se eu tenho uma divisão sendo elevada a um expoente, eu posso calcular a potência separadamente, tá? Então, vai ficar o numerador elevado ao expoente dividido pelo denominador elevado ao mesmo expoente, tá? Vamos ver como isso acontece, tá? Então, se eu tenho uma divisão sendo elevado a um expoente, então eu vou ter aqui a sobre b vezes a sobre b vezes a sobre b, conforme for esse expoente n, tá? Vai ter n multiplicações, n fatores de a sobre b se multiplicando, tá? N fatores de a sobre b se multiplicando, tá certo? Então, como é que a gente faz para resolver uma multiplicação de fração, tá? Para resolver multiplicação de fração, a gente multiplica numerador com numerador e denominador com denominador, tá? Essa é a forma de resolver multiplicação de fração. Então, a gente vai ter aqui no numerador a vezes a vezes a, de acordo com como for esse expoente, né? Porque vai ter n parcelas de a sobre b, então vai ter n fatores de a se multiplicando. A mesma coisa o b, vai ser b vezes b vezes b, n fatores de b se multiplicando, né? E aqui a gente recai sobre a propriedade anterior, né? Na verdade, a gente recai na definição de potência, né? O que é uma multiplicação de números iguais? A gente pode reescrever isso como uma potência. Então, fica a elevado a n sobre p elevado a n, tá bom? Vamos fazer um exemplo numérico para que vocês consigam entender melhor o que está sendo feito, tá? Vou usar o mesmo exemplo vamos usar o mesmo exemplo que eu fiz no exemplo anterior. Então, fica 3 sobre 5 elevado à terceira, tá? 3 sobre 5 elevado à terceira potência. Então, isso aqui são 3 fatores de 3 sobre 5 que estão se multiplicando, tá? Beleza. Para resolver multiplicação de fração, a gente multiplica os numeradores. Então, vai ficar 3 vezes 3
vezes 3, a gente multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Então, fica 5 vezes 5 vezes 5, tá? Essa multiplicação aqui de 3 vezes 3 vezes 3 nada mais é do que uma potência de 3 vezes 3. Sobre essa multiplicação aqui, é uma potência de 5 elevado à terceira, tá bom? Pronto, chegamos ao resultado em que a propriedade diz o que a gente deve fazer, né? Repete a fração e calcula o expoente. Calcula a potência no numerador e calcula a potência no denominador, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido todas essas propriedades de potência, tá bom? Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários para que a gente possa ir conversando sobre a dúvida e tirar a dúvida de vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Se tiver lhe ajudado, deixe seu like e se inscreva no canal para me ajudar, tá bom? Até a próxima aula.